Eu sou o professor Eduardo Seton e eu estou aqui com você agora para falar sobre empatia e empreendedorismo, e é isso que a gente vai conversar daqui a pouco, depois da vinheta. Então, pessoal, você já está acostumado, essa aula aqui também foi uma aula mista, integrando aí o modo online com o modo presencial. Tá? Você que chegou aqui agora, nesta aula número 7 de inovação e empreendedorismo, tem um vídeo que antecede esse, que vai ficar aqui na descrição deste vídeo, que é um pequeno resumo, ponto a ponto, do que a gente vai ver nessa aula aqui de hoje. No entanto, no auditório, quando eu cheguei lá, e vocês vão ver isso, eu acabei fazendo novamente eu fiz uma nova introdução, só que aí eu contextualizei um pouco mais, eu já dei exemplos. Então, o que é que vale a pena? Vale a pena os dois vídeos, tá bom? E é por isso que você vai comigo agora lá para o auditório do LCCV, mas antes de ir para o auditório do LCCV, eu preciso que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Beleza? Agora sim, nós vamos para lá, para o auditório do LCCV. Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Vamos começar agora a nossa 7ª aula, que na verdade ela já começou no vídeo que eu coloquei gravado, coloquei hoje de manhã para vocês. Quem me segue nas redes sociais e no nosso grupo do Telegram, vocês receberam um vídeo com a parte introdutória dessa aula aqui. Na verdade, eu entendo que estejamos todos nos adaptando, nos readaptando, né? Mas por que eu fiz isso, né? Eu fiz essa gravação da aula hoje de manhã com a introdução. Em parte para a gente ganhar tempo, mas eu fiz também porque eu estou testando um pouco o processo com vocês, né? Numa ação dessa que eu fiz hoje, de colocar um vídeo de manhã, eu consigo ver, por exemplo, quantas pessoas conseguiram assistir. O YouTube me mostra quantas pessoas viram o vídeo. E eu preciso ter esse número para tentar entender se vocês estão conseguindo acompanhar ou não o ritmo, né? Porque tem coisas que eu vou fazer a depender do que vocês estão me dando de resposta. Vocês que estão aqui no presencial e quem está assistindo, quem vai assistir o vídeo gravado em casa. Por que eu preciso ter esse feedback? Aparentemente eu estou fora do contexto da aula, mas não estou. Porque a aula, o título dela é Empatia é tudo. É tudo. Empatia é tudo. É a essência do empreendedorismo. Tá? Ou seja, no momento que eu estou aqui dando essa aula para vocês, e para uma turma maior que está em casa, né, a gente tem, se não me engano, começou com 45 alunos, né? Então, a partir do momento que eu estou dando essa aula para vocês, aqui, no contexto que a gente está vivendo, vocês são meus clientes. Tá? Ou seja, eu tenho que entregar aqui tudo que eu tenho de melhor para que vocês entendam e possam levar o conhecimento, transformar esse conhecimento aqui em alguma coisa concreta que melhora a vida de vocês. Basicamente, é isso. E aí, eu preciso fazer esse tipo de teste. É um dos testes que eu estou fazendo para ver se funciona, na verdade. Eu estou tentando coisas diferentes para ver se funciona. E para ter o retorno de vocês. Tá? Então, por isso que eu fiz esse vídeo. E eu falei até que eu não ia passar o detalhe, passar o ponto a ponto dessa aula, mas eu vou fazer isso aqui. Eu vou passar aqui rapidinho o ponto a ponto. Quem já assistiu e está acompanhando na gravação, né? Não tem problema, o que acontece? Assiste de novo ou pula, né? Então, qual é o ponto a ponto, né? O ponto a ponto da aula, bem rapidinho, mesmo que vocês não tenham assistido ainda a aula introdutória, o que eu vou falar aqui não torna desnecessário assistir. Tem que assistir. Porque lá, nessa aula, eu falei todos os passos que a gente vai fazer hoje, quinta-feira, e na próxima semana também, porque é uma mentoria, é uma espécie de um Lego que a gente está montando, né? Então, quais são os pontos? Primeiro ponto, as identidades fundamentais do empreendedorismo. Tá? São coisas que eu aprendi. Por exemplo, eu estou fazendo um curso agora
é com o Leandro Ladeira, que é um cara muito bom de marketing, podem seguir ele nas redes sociais, e ele fala de 3 identidades que você precisa definir. Quais são as identidades? A sua identidade, a identidade do cliente e a identidade do produto. 3 coisas. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar numa parte da aula, sobre essas identidades. O segundo ponto, percebam que, no primeiro ponto, a empatia está onde? Até agora, nessa matéria, foi o que a gente fez. Primeira aula, segunda aula, terceira aula, eu coloquei atividades que eu fiz com que vocês olhassem para dentro, para vocês mesmos. Experiência, competência, habilidade, o que é que vocês sabem, o que é que vocês não sabem. Então, foi um exercício topado de autoconhecimento. Até o currículo, no final. Eu estava tentando ali construir o quê? Em vocês. Que vocês entendessem a identidade de vocês. Então, eu espero que com a atividade que a gente fez, vocês estejam com mais clareza em relação ao que vocês são, ao que vocês sabem, ao que vocês podem contribuir. Ponto. Agora, o principal ponto é a identidade do cliente. É muito mais complexo para vocês. Entender o outro, entender o cliente, é sempre mais complicado. A gente acha que a gente entende, que a gente sabe qual é o nosso produto, qual é o serviço que a gente vai oferecer, e a gente tem certeza no começo que a gente vai começar um negócio que vai dar tudo certo, que é isso mesmo que o cliente quer. Você não sabe. É um exercício que você vai acabar entendendo, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu já dou aula aqui há pelo menos 20 anos, e é preciso estar tentando entender o tempo todo um pouco mais vocês, né? Até porque vocês são diferentes, cada um tem um tipo de forma de aprender, um gosta de aprender de um jeito, o outro gosta de outro, um prefere o presencial, o outro prefere o online, um não se concentra se tiver fazendo muita coisa num tempo só. Então, cada um é de um jeito, e eu estou aqui para ensinar para todo mundo. Independente do jeito de vocês. Só que eu tenho que entender a média. Essa que eu acho que é a grande chave. É entender a média para eu conseguir, vamos dizer assim, entregar uma coisa muito boa para a média. Tá? Você, o cliente e o produto, a questão da identidade. O produto, a gente começou a trabalhar lá no Canvas, no quadro da competência produto, mas vamos deixar ele quietinho um pouquinho ainda, o produto que vocês chegaram lá no quadro, para pensar um pouco no cliente, e aí a gente vai continuar construindo a identidade do cliente e do produto. Qual é a ordem? Não tem. Porque é uma construção interativa. Você tem que fazer isso todo dia. Eu vou passar um trabalho para vocês vão fazer, e até o trabalho vocês vão me entregar, e eu vou dar uma nota pelo trabalho. E se eu der 10, significa que está perfeito? Não. Por quê? Foi o melhor que vocês conseguiram fazer a partir dali. As atividades que eu estou passando para você, na verdade, elas nunca terminam. Eu tenho que terminar porque é o curso, é um tempo, e ponto. Por exemplo, aquela atividade do quadro, competência, produto, as habilidades que vocês têm, conhecimento, experiência, vocês vão parar de adquirir novos? Não. Ou seja, faz de novo. Faz de novo quando? Faz quando tiver a necessidade e sentir a necessidade de fazer. Tá? Então, passando agora para o outro lado, o cliente mesmo, né? Qual é a dor do cliente? Qual é a dor? O que é que ele está sentindo, né? Em relação ao processo? Você tem que mapear. Então, cada um de vocês já identificou lá no quadro competência produto qual é o problema que vocês acham que alguém tem e colocaram lá uma solução que é o problema que vocês resolvem. Está lá no board. Tá? E qual é o produto que vocês vão entregar? O V0 vocês já fizeram. Agora nós vamos ajustar. Só que nós vamos focar, agora essa aula aqui é no cliente. Quem é o seu cliente? É o terceiro ponto. Aí a gente vai entrar numa parte que é um pouquinho mais técnica. O que é público-alvo e o que é persona. Tá? Então,
Se eu perguntar para qualquer pessoa o que é público-alvo e persona, tem gente que vai dizer que não sabe o que é, e tem gente que vai achar que sabe e vai tentar me dizer qualquer coisa. No caso nosso, do empreendedorismo, existe um conceito, uma definição técnica que vocês precisam entender. São duas coisas distintas. Então, isso é uma parte que a gente vai tratar. O que o seu cliente procura, o que é que o seu cliente procura? A gente tem formas, hoje, no mundo digital, tem formas de você descobrir o que é que ele procura, usando ferramentas tecnológicas. Então, é o que a gente vai tratar nessa aula, nessa parte 4 da aula. O mapa da empatia, tá? O mapa da empatia, vocês já viram aqui comigo o Ikigai, o quadro lá, competência, produto, o quadro da competência. A gente vai ver aqui o círculo da convergência e o mapa da empatia. O que é que são essas coisas? São métodos, desenhos, visuais, para você olhar a atividade e conseguir fazer a atividade, porque o desenho mostra você o que você tem que fazer. E como a gente tem a interatividade lá no Miro, fica mais fácil de você chegar lá e colocar as coisas no Miro na hora que dá, que amanheceu com a cabeça boa, teve 3 ideias dormindo, e vai acordar, e vai chegar lá e vai colocar as coisas no Miro. Vai cansar, vai ter outra coisa para fazer, sai de tarde, volta, vai lá e coloca mais 3 post-it. E vai construindo. Tá? E vai construindo. Todo dia. Todo dia. E aí esse mapa da empatia é a atividade principal de toda a aula. E eu coloquei ali o mapa da empatia e os anúncios. Veja que eu estou falando o tempo todo, em nenhuma aula aqui que eu dei para vocês até agora, essa já é a 7ª, eu não falei de marketing. Tudo é marketing. A aula passada tem marketing é tudo. E a gente tem um preconceito imenso com marketing, com vendas. Eu falei sobre isso nas aulas passadas e vou insistir sempre. Quebrem logo o preconceito. Porque vocês vão precisar, sim, saber se vender, saber se expor, saber se apresentar. Não dá para ficar com tudo para dentro. Porque as pessoas precisam saber o que é que vocês são, o que é que vocês têm. Então, isso é uma parte que a gente vai ver no mapa da empatia, porque os anúncios, veja, a gente está o tempo todo hoje cheio de anúncio. Vocês não vão fazer isso agora porque a gente está em aula, mas se você pegar aí o Instagram e você abrir o Instagram, o Ícaro abrir o Instagram, e ele vai ver assim, vai aparecer alguém assim, Ícaro, você está com um problema de produtividade, gestão do tempo? Se tiver com esse problema, arrasta aqui e compra. É um anúncio. Então, quantos anúncios você recebe todos os dias na sua timeline? E parece que foi direcionado para você, né? Não é possível, esse cara sabe que eu estou com esse problema, não é possível. Sabe, porque tem um monte de coisa, gestão do tráfego, tem um monte de coisa. A internet é assim. Não aparece ninguém, olha, não aparece nada no timeline do meu Instagram, nada que eu não queira comprar. Eu não vou comprar tudo, mas o cara parece que está assim, ó, e parece que é na hora que você está precisando. Sabe como é? É assim. E qual é a relação, professor, disso com os anúncios? O mapa da empatia, você escreve o que o cara sente, quais são os problemas que ele tem, você vai colocando. E na hora de fazer o anúncio, você pega o problema e você diz assim, esse anúncio eu vou destravar aquele problema. O que ele diz? O que ele diz é uma coisa que ele está pensando, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo aprender. Eu não consigo, por exemplo, gerenciar o meu tempo. Então você vai escrever isso no mapa da empatia, em relação ao seu cliente. E lá na frente, quando você for fazer o anúncio, você vai olhar para o mapa da empatia e olhar assim para o que o cliente diz, eu não consigo gerenciar o seu tempo. Aí você vai começar a fazer uma história e vai fazer assim, você não consegue gerenciar o seu tempo? Arrasta aqui, que eu vou te ensinar. Saiu da onde? Do mapa da empatia. Ou seja, vocês vão fazer comigo o mapa da empatia. Porque vocês vão estar construindo, é o que eu estou falando, é um Lego. No final, a gente vai ter um projeto de um empreendimento. Se vocês vão botar para frente o empreendimento ou não, é um problema de vocês. E assim, a gente encerra
essa parte da aula, essa primeira parte da aula, e como sempre, eu preciso deixar para você alguma mensagem, e a mensagem principal dessa aula, o objetivo central dela, a big idea, o que a gente vai precisar saber no final, e eu quero que vocês internalizem isso, construa o mapa da empatia e destrua as objeções. Beleza? Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, um abraço e até lá, o próximo vídeo.